Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Para o Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje temos mais um episódio, uma suposta tentativa de assassinato, só que eu acho muito pouco provável, está mais para um circo mambembe, se é que vocês sabem o que significa isso. É uma expressão antiga que, na verdade, nem eu sei direito. É como diria o Collor, uma pantomima, uma patuscada. Então, essa patuscada aconteceu ontem, dia 25 de abril, coincidentemente dia do contabilista, que eu também sou, meus parabéns para mim mesmo. Então, e foi aniversário do meu filho também, 25 de abril. E o que aconteceu foi o seguinte: um indivíduo chamado Cole Thomas Allen, de 31 anos, que é formado em engenharia e, segundo as redes sociais dele, ele é professor por vocação, foi num evento, num jantar promovido pela Associação de Correspondentes da Casa Branca, onde estavam presentes inclusive o presidente norte-americano Donald Trump e o seu vice-presidente e outras autoridades, evidentemente. E esse indivíduo lá protagonizou uma situação inesperada. Ele conseguiu burlar, digamos assim, driblar as medidas e as autoridades de segurança ali que protegiam todos os convidados do jantar, principalmente as autoridades máximas, aí leia-se presidente e vice-presidente e ministros, e promoveu um tiroteio. Esse indivíduo foi preso e, evidentemente, vai responder pelos crimes que cometeu. É uma situação inusitada que, com certeza, não tão inusitada assim, né? O Donald Trump já se disse vítima de duas outras tentativas de assassinato, sobre as quais eu coloco muito, eu pessoalmente, Luiz Rorato, coloco muita suspeita. Na verdade, eu acho que como ele está com a popularidade lá embaixo do sapato. Nunca antes na história dos Estados Unidos um presidente teve a popularidade tão baixa como o Donald Trump está tendo agora. Muito baixa mesmo, por conta das lambanças que ele tem feito e continua fazendo e insistindo em fazer. E, evidentemente, das milhares e milhares de mentiras que ele conta. Ele não é um sujeito nada confiável, todos nós sabemos disso. E exatamente por isso que é mais fácil acreditar mais esse tiroteio, essa suposta tentativa de assassinato, essa suposta tentativa de assassinar o presidente, bem que os Estados Unidos têm um histórico gigantesco de tentativas e assassinatos de presidentes, aí uns 5, 6 ou 7 casos, incluindo o dele, acho que já soma 7, se for verdade, né? O que eu acho pouco provável, vou ficar repetindo isso nos próximos 600 anos. Mas, enfim, com certeza ele conseguiu no mínimo dois dividendos. Ele conseguiu desviar o foco das atenções, ainda que momentaneamente, diante das lambanças que ele tem feito, e também conseguiu, ou vai tentar, pelo menos, colher dividendos políticos disso nas eleições que haverão neste ano. E que a tendência é que os candidatos republicanos do partido dele vão ter muito menos chances de ser eleitos do que os candidatos do Partido Democrata da oposição, exatamente por conta das trapalhadas, lambanças, mentiras, erros e equívocos do atual presidente, que é muito prepotente, muito arrogante, assim, para simplificar numa palavra só, asqueroso. Então, esse indivíduo asqueroso, ele é muito ardil, ou seja, ardiloso. E esse indivíduo ardiloso, asqueroso, que tem assim um perfil psicológico
muito ruim. Eu até já li aqui, segundo os especialistas, o perfil psicológico dele é doentio mesmo, mas ele está no poder, né? Pela lógica dos valores da Matrix, como se diz, ele é a autoridade máxima do mundo. E ele está usando e abusando disso. Não sabemos até quando. E vai que uma dessas supostas tentativas ou atentados seja verdadeira e dá certo, e babar o Tia Chica, quer dizer, babar o Trump, né? Tomara que não, né? Tomara que ele sofra só impeachment. Isso aí eu recomendo. Aliás, eu vou gravar um vídeo específico sugerindo que o povo e as autoridades e as instituições norte-americanas peça e desencadeie um processo de impeachment e tire ele do poder o mais rápido possível, porque ninguém merece o Trump, nem os norte-americanos, nem nós. O cara está causando prejuízo, fazendo estrago no mundo inteiro. E por uma guerra desnecessária, uma guerra absurda e totalmente repugnante também. Então, que fique claro isso. Eu sou radicalmente contra o Donald Trump, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de ingerência, e eu sou radicalmente contra qualquer tipo de déspota, que é o caso. O déspota que nós já qualificamos e requalificamos aqui sobre todos os mais variados aspectos. É um indivíduo prepotente, arrogante, ordinário e assim por diante. Chega de adjetivo chato, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha. Assim, mais um detalhe. Antes, inscreva-se no meu canal, comente, coloque 1 se você gostou e 0 se não gostou, lá nos comentários, por favor. Ou comente com mais propriedade, coloque, vamos discutir o assunto e outros assuntos. Aí eu tenho quase 2.000 vídeos nesse canal, justamente por um novo amanhã, ou seja, por um mundo melhor para todos nós. E não é o Donald Trump nem pessoas ordinárias como ele que vão nos propiciar isso. Concordam comigo? Então, que fique registrado que se esse tipo de coisa, esse indivíduo aí que comprou as armas legalmente nos Estados Unidos, uma pistola e um rifle, tinha um indivíduo aqui que era assim, a gente não sabe se era um puxa-saco, um admirador ou um imitador do Trump. Um que foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia por imitar lá um atentado que também teve a favor do Donald Trump nos Estados Unidos, na porta da Casa Branca, alguns anos atrás, em 2021, para ser exato. Em 2023, dia 8 de janeiro de 2023, o daqui quis repetir a mesma palhaçada, só que não deu certo. Enfim, mas deu prejuízo e teve aí milhares e milhares de condenados, incluindo ele, seus asseclas, ou seja, sua caterva, sua quadrilha mais próxima. Ou seja, aqueles 36, 37, 38 beneficiados caso o golpe desse certo. Só que graças a Deus e às instituições brasileiras sempre presentes, apesar de muitas falhas, a coisa não deu certo. O atentado vil e grotesco e criminoso não deu certo. Mas o que motiva esse tipo de gente, igual esse indivíduo aí, esse rapaz aí, o Cole, de 31 anos, a fazer esse tipo de cometer esse tipo de crime, melhor dizendo, é justamente a polarização, que daí incita a violência, incita a raiva, o ódio aos opositores, e ainda com a facilitação da compra de armas, como já tem nos Estados Unidos, é público e notório, é sabido que nos Estados Unidos é muito fácil qualquer abestado, qualquer imbecil, qualquer criminoso comprar armas legalmente, e tinha um idiota aqui no Brasil que queria fazer a mesma coisa, facilitar. Ele até editou uns decretos para facilitar esse tipo de coisa, só que esses decretos, felizmente, já foram revogados pelo atual governo, que também não é grande coisa, mas consegue ser um pouco melhor, pelo menos nesse aspecto. Mas, enfim,
Então a polarização, a facilidade de compra de armas, tudo isso facilita esse tipo de atentado, esse tipo de vexame, de vergonha, que é desnecessário em qualquer país do mundo, lá nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer lugar do mundo, tá certo? Porque se desse certo ali, se esse cara começasse a atirar, poderia ter matado muita gente inocente. E isso, evidentemente, é extremamente desnecessário, desumano, repugnante, reprovável e deplorável, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Um grande abraço, um grande beijo e tchau. Até.